Sejam bem-vindos mais uma vez ao Bem Temperado Podcast, onde toda semana tem uma conversa muito divertida e com informação. Eu sou Marcos Souza e a nossa convidada de hoje é Juliana Brito. Juliana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou apresentar a nossa convidada. Ela é formada em administração de empresas, mas atua como coach de carreiras e análise comportamental. Vou já começando a entrevista, fazendo uma pergunta bem... muita gente quer abraçar o mundo, quer conquistar tudo, mas não sabe nem ajeitar a própria agenda. É um fato isso? É um fato, com certeza. A maioria das pessoas não sabem lidar com gestão de tempo, né? É uma competência que a gente tem que desenvolver ao longo do nosso caminho, né? Porque conforme a gente vai evoluindo e que a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, os compromissos vão ficando, né, mais intensos, a gente tem mais responsabilidades. Então, se a gente não sabe fazer gestão de tempo, se a gente não aprende a fazer essa gestão de tempo, a trabalhar com rotina, chega um momento que a gente não dá conta da própria vida. Né? Isso acaba também atrapalhando os planejamentos, né? Porque com certeza. Ela não tem, seu organismo, vamos chamar, seria um TDAH profissional, né? Começa a viver aleatoriamente, né? Começa a ficar ansiosa. Então, a maioria das pessoas que são ansiosas, quando você vai olhar, elas estão com uma vida bagunçada, elas não têm uma rotina definida. Nosso cérebro, ele gosta de rotina, né? As crianças, elas gostam de rotina. Os animais, eles gostam de rotina. Então, todos nós, quando a gente trabalha com uma rotina, nosso cérebro, ele fica menos ansioso, porque é previsível. E a gente gosta do que é previsível, né? Então, a rotina, ela ajuda a gente a caminhar para onde a gente quer, né? Quando uma pessoa te procura para fazer um acompanhamento ou uma consultoria, qual é a demanda mais comum entre elas? A mais comum é realmente essa questão da ansiedade, tá? A maior parte vem com ansiedade e vem com a questão também do financeiro, né? Para a questão financeira, de organizar a vida para melhorar em aspecto financeiro. A maioria das pessoas chegam com a dor no financeiro que já vem por uma falta de organização, de uma vida desorganizada. Certo? E aí acaba acarretando na prosperidade. Tudo, o desequilíbrio nas áreas da vida acarretam na prosperidade. Então, muitas vezes chega para mim com esse aspecto, porque é onde dói, né? Onde a pessoa busca ajuda, ou é psicológica ou é no bolso, muitas vezes. E aí ela descobre que a falta da prosperidade dela tá ligada a toda essa desordem, a toda essa bagunça, a falta de um propósito, de uma vida planejada, de um planejamento de vida, de carreira profissional, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela começa a empreender e aí ela, nesse momento, porque quando ela trabalha para alguém, muitas vezes ela tem uma rotina mais certinha, mas quando ela começa a empreender, ela fica aleatória, né? E aí tem aquela fase onde eu expando. Então, quando eu tô pequeno, eu ainda dou conta, mas quando eu começo a expandir, a crescer o meu negócio, como é que eu vou dar conta da vida pessoal, da vida profissional, às vezes família, filho? Então, quando entra tudo isso no bolo, eu acabo desequilibrando, focando numa coisa só, muitas vezes, né? Então, eu preciso ter essa gestão. Você fala de a pessoa, não o indivíduo. Aí você citou aí quando ela tem... Se ela trabalha para alguém, aí normalmente ela tem um gestor, uma pessoa que encaminha. Que organiza isso, ela tem já um horário mais regradinho, né? Principalmente porque ela passa a maior parte do tempo trabalhando, né? Então ela já tem uma rotina certinha, ela já sabe o tempo que ela tá em casa, ela sabe o tempo que tá no trabalho, né? Então seria correto dizer que as pessoas deveriam, no momento que ela resolve você empreendedor, ela primeiro fazer um estudo. Perfeito. E preparar para ser um empreendedor e entender esse mundo cão que é ser um CNPJ, né? Perfeito. Muitas vezes não, a maioria das pessoas, a maioria das vezes o empreendedor, ele começa sem essa habilidade, sem saber fazer a gestão de todo o negócio. Ele entra com o operacional dele, muitas vezes. Eu vendia doces, agora eu abro uma empresa que vende doces. Eu trabalhava fazendo sobrancelhas, agora eu abro um estúdio onde eu ofereço esse serviço. Então, não sou mais só eu, pessoa, trabalhando para alguém. Agora eu tenho um espaço, agora eu tenho um lugar para administrar. Então, eu preciso entender que aí eu entro com marketing, aí eu entro com administrativa, eu entro com financeiro, eu vou entrar com gestão de equipe muitas vezes, porque aí já entra uma secretária, já entra uma outra pessoa trabalhando. Então, quando eu começo a crescer, eu tenho que ter outras habilidades que, trabalhando só no CLT ou trabalhando só para mim, eu não tenho eu não consigo enxergar tanto a falta
que essas competências fazem. Mas quando eu começo a empreender, todas elas vêm à tona, né? E aí, geralmente, é quando se torna um caos. A maioria das vezes, não que a vida da pessoa que trabalha CLT não tenha problema, tem também, geralmente tem desordem. Mas do empreendedor, eu vejo que tende mais a falta de rotina pesar. O empreendedor também ele tem um problema, que seria ele sente as dores da empresa quando um CLT não tem, né? Perfeito. Então, a euforia do negócio dando certo, mas também ele tem a depressão, ele a lida tristeza. com as oscilações de mercado, Isso, né? Ele também leva para dentro da empresa, que muitas vezes o empreendedor ele é 24 horas, isso é fato. Isso. Independente se a empresa é 24 horas. Perfeito. E aí, se ele não souber administrar, é aí onde entra a Juliana. Calma, empresa é aqui, família é aqui, Isso, amigos é aqui. Aí. Seria assim. Exatamente. Geralmente, a pessoa chega para mim, ela tá toda desorganizada em relação às áreas da vida, né? A gente tem ali, eu trabalho com 12 áreas da vida. Então, geralmente, quando a pessoa ela chega num quadro ali ansioso, depressivo, de desorganização, quando eu olho para a área da vida dela, ela tá toda desequilibrada. Ou ela tá focando demais no trabalho, ou ela tá focando demais num filho, ou ela tá focando demais no relacionamento, né? Ela tá negligenciando outras partes. Então, o que a gente faz? A gente traz esse equilíbrio. Eu sempre digo que não existe rotina perfeita. Existe a rotina que é ideal para cada pessoa, que vai de acordo com as necessidades e os objetivos que essa pessoa está buscando, né? Então, primeiro eu olho a longo prazo, eu me projeto no longo prazo, depois eu trago para o médio e curto prazo. E daí, então, eu formo uma rotina. O que eu preciso fazer hoje para chegar ali onde eu quero? Né? Eu não posso fazer aleatoriamente. E eu tenho que ter dois tipos de planejamento. Eu tenho que ter um planejamento da minha vida pessoal e eu tenho que ter um planejamento da minha vida profissional, empresa, né? Porque às vezes a pessoa mistura tudo. E isso eu falo tanto para planejamento de rotina como para planejamento financeiro também. Né? Então, às vezes a pessoa mistura tudo, financeiro de um, financeiro de outro. Então, dentro do desenvolvimento que eu faço, a gente também olha tudo isso. Onde cabe onde eu devo colocar, o que eu devo fazer profissionalmente, o que eu devo fazer pessoalmente. Por isso que a gente trabalha as duas áreas. Antes eu fazia só a parte, quando eu comecei a dar mentoria, eu fazia muito só a parte de desenvolvimento pessoal. Mas aí eu comecei a ver realmente essa necessidade de saber separar o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional. De a pessoa saber o que ela é um CPF, mas ela também é ali um CNPJ. Então ela precisa saber trabalhar as duas frentes separadamente. Juliana, o cenário atual, a dinâmica do mundo, principalmente o resultado rápido, tem criado um ambiente para isso, né? Mudou da década de 90, quando surgiu o workaholic. Hoje as pessoas estão pior ou são só desorganizadas? Veja, a maneira como o ser humano está escolhendo viver, né? Agora, com toda essa tecnologia, com todas essas distrações, com toda essa velocidade, o ser humano ele não foi feito para viver dessa forma, né? Tão intensamente. Então, isso trouxe o que para as pessoas? Contribuiu para toda essa desordem, porque as pessoas não descansam mais, as pessoas não sabem mais o momento de focar no profissional, o momento de focar no espiritual, o momento de focar no familiar, o momento de descansar, o momento de produzir, o momento de planejar, o momento de idealizar. Então, para tudo tem um momento, né? E aí essa correria da vida, ela trouxe essa desorganização do tempo das coisas. Então as pessoas querem tudo para ontem, as pessoas querem comprar fórmulas mágicas, as pessoas não querem passar pelo processo para ser alguém melhor, para evoluir. Então elas querem resultados rápidos e antes de eu ter, eu tenho que ser alguém que acessa isso que eu quero ter, né? E as pessoas querem atalhos, elas querem receber, principalmente essa nova geração, ela quer receber sem passar pelo processo. Que é o sucesso rápido. Que é o sucesso rápido, né? E o sucesso rápido, ele é passageiro, ele é temporário. Ele pode até chegar lá, mas ele não vai ter paz, ele não vai ter tranquilidade, ele não vai ter organização e ele não vai sustentar. E você falando isso, eu lembro, tem uma pergunta que eu tinha separada especialmente para lhe perguntar. Muitas vezes a pessoa, ela não é desorganizada, ela não tem pouco foco. Na verdade, ela escolheu o ramo errado. Pode acontecer isso? Pode, sim, veja.
O ramo errado no sentido de ela não consegue... A profissão, o segmento, ela... eu quero ser um cara de design. Eu gosto de design. Sabe desenhar, mas ele não tem organização. E aquele mundo não é muito para o que ele trabalha. É possível identificar isso e falar, olha, você chegar um momento e falar assim, você tá no lugar errado, fazendo algo errado. Tá, certo, entendi. Veja, quando eu tô trabalhando dentro de algo que é pra mim, de algo que eu nasci pra fazer, é mais fácil fluir naturalmente, né? Então, a organização vai ajudar? Vai, mas eu consigo ir fluindo mesmo com menos organização. Quando eu tô em algo que não é alinhado com o que eu sou, que não é pra mim, que ali não me move, eu tô ali pelo dinheiro, eu tô ali porque eu caí de paraquedas, então fica mais difícil de eu conseguir dedicar, de eu conseguir me organizar naquilo, de eu entender onde aquilo entra pra mim. Então pode ter uma dificuldade aí, né? Quando eu amo o que eu faço, mesmo com desorganização, eu vou pra cima, eu faço do jeito que eu consegui. Eu saio toda despedaçada, mas eu faço. E quando você não é em algo que seu coração chama e você não tem organização, você tende a ficar na procrastinação, você tende a não caminhar. Aí você para mesmo. Porque se você tem um planejamento, uma organização, por mais que você não tenha, aquilo não te chama muito, mas você se comprometeu, você organizou. E quando a gente escreve e organiza, nosso cérebro se compromete. Então a tendência é eu executar, eu começar a ir para aquele sentido. Agora, quando eu não me planejo, eu não tenho uma organização, a chance de eu negligenciar as tarefas é bem maior. Eu vi no teu material de trabalho um termo que eu achei bem interessante, eu queria que você explicasse. O que é a autogestão? A autogestão é a habilidade de eu controlar o meu próprio tempo, de eu trabalhar as minhas prioridades. Então, eu sei quem é a Juliana e eu sei o que é prioridade para mim, porque eu sei para onde eu tô indo. Então, é saber dizer não, é saber organizar o tempo que eu tenho. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. A sua mentoria pode chegar a pessoa e falar, vou te mostrar como é. Exatamente. Eu vou ensinar na prática, caminhando junto, como ela vai fazer essa gestão de tempo, né? Como ela vai trabalhar ali as prioridades dela. Primeiro, ela entendendo quem ela é, para depois entender para onde ela está indo. Então, a gente faz uma visualização de futuro e se projeta no futuro, entende o que você quer para caminhar para lá. E aí a gente vai trabalhando as prioridades aí a gente planeja uma rotina, faz a criação de rotina, toda semana faz um plano de ação, trabalha com planejamento semanal para poder ir em direção àquele lugar. Isso pode também ser ampliado de um indivíduo para um coletivo? Sim, as empresas têm... eu faço em grupo também, dou mentoria em grupo para equipes de empresa, né, na parte de desenvolvimento pessoal e profissional também, e metas, e trabalho consultoria empresarial, né? Dentro das empresas trabalho também mentorando o gestor, trabalhando do lado do gestor para preparar ele para uma liderança, para fazer o papel de líder e para fazer o papel de gestor também. Um grupo de entrevistados que eu fiz aqui logo primeiro, eu comentei uma frase que eu ouvi de um psicólogo, que hoje um gestor de pessoas é um administrador de burnout. E está muito evidente isso hoje. Sim, justamente por conta de como as empresas hoje levam uma gestão. A maioria das empresas, elas não entendem que elas estão lidando com o ser humano. Eu falo muito sobre a questão da liderança pós-pandemia, que é uma liderança onde você vai ter pessoas que elas não vão conseguir fazer o que tem que ser feito porque elas não estão bem. Então, não é só você pegar e falar assim, faça isso. Ela pode ter até habilidade técnica, mas se ela não estiver bem pessoalmente, se ela não estiver bem na vida dela, ela não vai estar em alta performance. Então, a gente tem um monte de funcionários sendo afastados por burnout, a gente tem um monte de gente entrando em crises depressivas, de ansiedade e pânico. Eu atendo muitas pessoas, todo mundo no tarja preta, porque tá passando por cima de valores, passando por cima de princípios, porque dentro da empresa é um ambiente tóxico, porque dentro da empresa as pessoas são muitas vezes, como é que se diz? Em cima de pressão, né? Trabalham sob pressão. Então, qual é a minha gestão dentro da empresa? O que eu trago para uma liderança dentro da empresa? Aquela liderança onde eu desenvolvo pessoas, onde eu estimulo essa pessoa a querer evoluir, a ser melhor todos os dias, a entender o porquê ser melhor, né? E a gente tem excelentes resultados. Dentro das minhas consultorias, a gente cresce muito, significativamente, trabalhando mais pontualmente dentro de pessoas, em cima da gestão de pessoas. Resultados extraordinários, porque muitas vezes a empresa fala, não sei onde eu tô errando. Mas se você tem
uma equipe que tá remando contra, que joga contra você, você não vai ter uma empresa que anda de maneira excepcional. Se você tem uma equipe que não é desenvolvida profissionalmente, que você não capacita, que você não desenvolve, você não vai ser excepcional, sua empresa não vai estar entre as melhores. Não adianta só você ser bom, a sua empresa toda tem que ser boa. E hoje eu vejo muitas empresas não querendo capacitar esse profissional com medo que ele vire um concorrente, com medo de competitividade, sendo que tem espaço para todo mundo. Se você, quem trabalha com essência, quem trabalha com diferencial, não tem problema de agenda, não tem problema de cliente, né? O cliente, a gente não perde cliente, o cliente ele escolhe. Se você for para ele o melhor, ele vai escolher sempre você. Você citou aí um divisor de águas que eu acho. As empresas, o mundo não estava preparado para uma pandemia. E muitas empresas não se recuperaram. Não foi a questão financeira. Ela se desorganizou completamente. Perfeito. Perdeu pessoas pela doença. Perdeu pessoas porque não quiseram voltar para o trabalho, porque naquele período ela ficou fechada. Perfeito. A pandemia, para você, gerenciando ali carreiras, fazendo acompanhamento delas, hoje, qual o percentual de contribuição negativa que a pandemia tem para essa bagunça que você encontra? Nossa, muito. Piorou muito significativamente. Assim, um percentual, eu acho que das pessoas que eu tenho contato, 90% estão com problemas psicológicos. Assim, do leve ao mais grave. Há muitos com problemas graves. De crises de pânico, de acordar de madrugada muito mal, de crises de ansiedade. O mais leve são ansiedades, né? Ansiedades desregulada, que atrapalha a vida, mas que não chega a ser crises. Mas a maioria já desencadearam ou tiveram ou tem crises, né? Então, a gente está realmente vivendo uma fase bem desafiadora de pessoas que não estão conseguindo trabalhar em alta performance porque não estão bem psicologicamente, estão indo arrastadas para o trabalho, muitas vezes não vão, né? Então hoje eu atendo muitas pessoas afastadas do trabalho mesmo, e que muitas vezes já passaram por várias terapias de vários profissionais, já tentaram remédio de tudo e não conseguem melhorar, porque a melhora está na essência do problema, na perda da identidade. As pessoas estão se perdendo de si. Essa correria toda faz com que as pessoas se percam de si. Então, a perda da identidade faz com que todo o resto desande. Eu vi você falando isso, eu vi que você tem uma relação dentro do seu trabalho, e você já citou aqui essa palavra, a espiritualidade do indivíduo. Como é que você consegue trabalhar isso com a pessoa? Ela vou falar assim, não venha com essa conversa, eu não tô fazendo errado. Não, calma, você tá fora do centro. Como é que você consegue lidar assim? Sim, pronto. O que eu falo, né? O que eu sempre mostro para os meus alunos? Que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na carne, né? Uma experiência humana. Então, eu não posso negligenciar isso. O que significa tudo isso? Significa que eu tenho os dois lados dentro de mim. Eu tenho o meu lado humano e o meu lado espiritual. Se eu negligencio o meu lado espiritual, minha vida toda bagunça. Porque é o espírito que conduz, né? O espírito que faz a gente se sentir vivo. Então, o nosso lado humano, se é o ego, se a gente não trabalha esse ego, se a gente não, o que permite quando o nosso ego é trabalhado, quando eu começo a trabalhar esse lado espiritual, ele vai neutralizando esse ego. E o que é o ego? É a nossa personalidade. É o que eu sou, é a Juliana, né? Então, quando eu trabalho esse ego, o que é o processo, né, que a gente passa? O processo terapêutico. Eu vou trabalhando bloqueios, traumas, que eu sofri uma vida, né? Uma vida que a gente veio passando por problemas, traumas, circunstâncias que nos feriram de alguma forma. Todos nós passamos. Então, ao longo da vida, a gente vai passando por tudo isso que vai formando a nossa personalidade, que vai formando quem nós somos. É o nosso ego, a nossa referência de si. Só que nós somos muito mais do que isso. Quando a pessoa para no ego, ela não se desconstrói, ela para ali. E o ego é aquele ego, é o que se fere, é o que se compara, é o que tem inveja. É o ego, é o nosso lado humano. E o lado espiritual, ele é o contrário de tudo isso. É a empatia, é o altruísmo, é o querer servir ao próximo, é o querer ajudar, é o cooperar. Então, quando eu vou alimentando o meu lado espiritual, eu vou me tornando
mais empático, eu vou me tornando com um propósito mais claro. E isso vai trazendo paz, felicidade. Então, a princípio, a pessoa ela pode até não entender o que eu vou estar falando ali, mas quando ela começar a caminhar comigo, ela vai sentir na prática o que significa isso, o que significa trabalhar mais o lado espiritual. E a gente trabalha dentro da rotina também. Então, eu ensino a meditar, a meditação. Eu nunca vou falar dentro do processo de religião. Eu não falo sobre religião, cada um tem a sua. Mas eu falo sobre espiritualidade, porque nós somos seres espirituais e eu não tenho como negligenciar isso. Então, lá a gente trabalha o lado espiritual, através de meditação, através de uma vida mais consciente, da atenção plena, de estar no momento presente, de fazer o bem, de contribuir socialmente. Então, a gente vai trabalhando esse lado espiritual para que aí o resto acontece naturalmente, né? O início do processo eu vou conduzindo, mas o resto a pessoa mesma ela vai seguindo, porque ela vai tendo esse encontro com Deus, ela vai sentindo a própria espiritualidade e ela vai sendo desenvolvida. Mas é uma área muito significativa, eu falo, uma das áreas principais que a gente trabalha dentro da mentoria. Você falou de ansiedade, mas você também já lida logo no início de uma mentoria com pessoas depressivas, né? Sim. Que é essa mesmo que está mais perdida, né? Sim. Eu ontem ouvi numa palestra que daqui a 6 anos a depressão vai ser a doença número 1 do mundo, pela OMS. Tá. Então, daqui a 6 anos, as pessoas... Aí eu entro num tema... As pessoas vão nem ter conhecimento do que seria, e aí eu preciso da sua explicação, a inteligência emocional. O que é isso? Um tema que está super falado agora. Virou bandeira política, sabe? Você tem inteligência emocional, e muita gente confunde que inteligência emocional é você ser calmo. Sim, não. Explica, então. A calma é uma consequência de todo esse equilíbrio que a gente vai ganhando, né? Mas o que é a inteligência emocional? É a habilidade de lidar com as próprias emoções, né? Então, eu consegui pensar antes de falar, eu consegui, né, planejar, eu consegui não ser impossível, eu consegui ali ser equilibrado. Né? Então, isso é primordial para uma pessoa que quer ter o sucesso, porque senão em algum momento ela vai cair. Então, eu preciso ter inteligência emocional, senão o outro sempre vai conseguir invadir o meu espaço, vai conseguir mexer comigo. Então, quem consegue um alto nível de inteligência emocional, ele se torna intocável, imparável, porque ninguém mais mexe com essa... Nada abala. Ele sabe que uma hora, hoje eu vou perder... Mas amanhã eu ganho. Ele aprendeu a lidar com as próprias emoções. Antes da pessoa ter inteligência emocional, ela nega as emoções ruins e acolhe as boas. E quer viver intencionalmente as emoções boas e acha que existe emoção ruim. Todas as emoções são necessárias. Então, quando eu começo a negligenciar minhas emoções, é quando eu começo a adoecer. E a inteligência emocional, nesse fato aí, dessa forma que você fala, passa pela saúde financeira? Porque na primeira dificuldade a pessoa já acha, vou fechar. E a pandemia ensinou isso. Porque eu brinquei muito, eu falei para muitos amigos. Mexe demais, a saúde financeira mexe demais com a parte emocional. Uma tá ligada à outra. Eu falo assim, Juliana, a pandemia ensinou ao brasileiro, principalmente ao empresário, a separar o PJ do PL. A empresa está começando a dar certo, aí ele pega o dinheiro e compra um carro para ele. Isso. Não, fica descapitalizado. E aí, nesse momento, a pessoa que tem inteligência, aí é uma pergunta. Ela tem essa inteligência onde você faz a mentoria e aí explicando. Vou explicar, gente. O coach, que muita gente, ela vai me dar os parabéns por isso. O coach é seu técnico, no sentido da palavra. Ele vai te mostrar o caminho. Então, ali naquele momento, faltou explicar, aqui, você segura aqui. Muitas empresas eu vi que fecharam porque não tinham reservas. Sim. Você falou lá no início, a condição financeira, o gerenciamento financeiro. Para dar certo hoje, a empresa tem que ter dinheiro e tem que ter planejamento. Mas, numa balança, como é que eu colocaria a ponto de que a inteligência emocional vai ter que segurar esse financeiro, não deixar misturar? A inteligência emocional, ela conta completamente para a questão do financeiro, né? Se eu vou comprar
algo, se eu vou investir em algo, se é esse momento, se não é esse momento, se eu ajo por impulso, se eu não ajo por impulso, se eu ajo na emoção, se eu não ajo na emoção. Então, a saúde financeira, ela tá muito ligada à questão se essa pessoa consegue ali segurar as próprias emoções, os próprios impulsos. Ela tem que saber tomar decisões ali na hora do financeiro. Muitas vezes não é nem uma compra errada, foi um momento No momento errado. perfeito. Por isso que dentro da consultoria, dentro da mentoria, a gente tá sempre ali olhando o momento, tá sempre analisando o número, sempre olhando as estratégias, para onde nós estamos indo, para ver o que cabe e o que não cabe. O que vem primeiro, o que vem depois, para quando é isso, para quando não é, da onde eu tiro. Então a gente sempre faz ali um planejamento estratégico financeiro, planejamento estratégico de tudo, de cada setor da empresa a gente faz tudo intencionalmente. Né? Porque a maioria das empresas vivem aleatórias e a gente tem que viver intencionalmente. O que eu tô buscando? O que eu tô querendo aumentar? O que eu tô querendo diminuir? O que eu tô querendo enfatizar? Então, eu preciso saber dentro da empresa o que eu quero trabalhar para poder ter ali o melhor desempenho. Né? Eu já conversei aqui com duas psicólogas em assuntos diferentes, mas eu sempre toquei falando sobre a rede social. E a gente fala a nível do indivíduo. A nível empresarial, aquilo onde você está trabalhando e orientando a pessoa. Como a rede social hoje está? Ela atrapalhando muito, porque cria ilusões. As redes sociais, ela tá adoecendo muitas pessoas, né? Porque as pessoas estão se comparando. Quando eu não busco desenvolvimento, que é a maioria das pessoas, que eu não evoluo, né? Eu acabo sendo uma pessoa que me comparo. A pessoa que ela não se compara mais é uma pessoa que ela já achou o próprio lugar. Ela já achou a própria autenticidade. Então, ela já tem um caminho próprio. Mas quando a pessoa está perdida, ela olha para os lados. E aí, a rede social, ela possibilitou muito isso. E só que quando ela olha para o lado, ela olha a grama verdinha. Ela não vai olhar ali o que está por trás daquilo. Né? O que a pessoa fez para ter aquela grama verdinha. Ou então, até se aquela grama verdinha não é sintética. Entende? Artificial. Então, as pessoas estão ficando expertas em parecer, em se formar em estratégias, e ficar muito bom em fazer como deveria, mas não na essência. Essas técnicas que ensinam de vendas, tudo isso que é feito no Instagram, deveria ser mais natural. As pessoas não estão mais naturais. Então, elas estão se especializando em parecer. Só que isso não substitui lá o tete a tete, o individual. Então, quando a pessoa ela se frustra. Quando ela conhece aquele produto, aquela pessoa por trás, muitas vezes ela se frustra, porque o que estava ali nas redes não é aquilo. E muitas vezes a saúde financeira também, viu? A pessoa aparece nas redes sociais que tá prosperando. Quando você vai ver na vida, tá toda endividada, tá toda no vermelho. A maioria das empresas hoje no vermelho. No vermelho, estão devendo banco, tudo. Mas na rede social parece que tá todo mundo milionário. Não, aquela história de esses seminários que aprendem como conquistar a venda, como dobrar suas vendas. Falando que a maioria das pessoas querem ouvir. Aí tá todo mundo lá aplaudindo. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Onde é que você pega? Você não quer resultado rápido? A maioria das pessoas não querem resultado rápido. Então eu vou falar o que você quer ouvir. Eu tô aproveitando essa tua fala que eu tô fazendo já uma consulta aqui contigo, porque assim, eu tô visualizando em mim um pouco isso, porque assim, a gente, lógico, vai olhar um concorrente e ver ele dando certo. Mas nem sempre a fórmula que ele adotou vai ser a minha fórmula. Perfeito. A inteligência emocional dele é diferente da minha. Perfeito. É fácil explicar isso para um cliente seu. Calma, respira. Não é. Mas não anda dando certo. Não é. Ele é ele, você é você. Tem muito disso. Tem muito. Muito, muito. É como se fosse, sei lá, um câncerzinho enraizado nas pessoas. As pessoas estão extremamente assim. Então, eu passo uma boa parte do processo tirando isso delas, né? Tentando neutralizar mais isso nelas. Fazer com que ela seja ela. Ela. Perfeito. Fecha as janelas. A gente vai olhar para os lados para pegar a referência, mas por enquanto a gente vai fechar aqui e vai descobrir quem é você. E a nível de carreiras, como é que você pode atuar? A pessoa chega e fala, Juliana, eu sei fazer isso, mas eu não tô me achando nele. Como você atua? Então, eu atuo bastante nessa questão de pessoas que
perderam sentido, ou cansaram, ou não se veem mais aonde estão, querem fazer uma transição, ou realmente sabem que querem algo, mas não sabem o que é de fato, né? Então o trabalho do autoconhecimento, que é o coração do processo, ele ajuda bastante em tudo isso, porque qual é a primeira parte? Eu vou descobrir o que essa pessoa é hoje, porque nós não somos, nós estamos, e o que você foi há 2 anos atrás não é mais o que você é hoje. Então o que você quer hoje, para onde você está indo, como você se identifica, então quais são seus anseios, quais são seus objetivos. Eu preciso primeiro saber tudo isso para poder entender para onde essa pessoa está indo e aí conseguir projetar. Esse acaba passando por isso um profissional cascadura, né? Porque ele vai aguentar as oscilações da profissão. Todas têm isso, né? Sim, a gente pega ferramentas para clarificar tudo que ele vai passar nesse caminho, para ele entender se é aquilo que ele quer. Porque, certo, eu quero essa meta, eu quero esse objetivo, eu quero ingressar nessa nova profissão, eu quero isso aqui. Tá, mas você tá disposto a pagar o preço? Muita gente não sabe, né? Algumas profissões... A maioria quer, mas não sabe nem o que significa aquela profissão. Não sabe qual é o estilo de vida que aquela profissão vai levar. Então, quando eu escolho uma profissão, eu primeiro preciso ver que estilo de vida uma pessoa dessa profissão leva. É esse estilo de vida que eu quero ter? Vamos voltar à empresa. Fala-se muito, e eu conheço bem de perto, os conflitos de uma empresa familiar. Lidar com... meu pai gosta mais do meu irmão, então meu irmão chegou atrasado. Administrar famílias também passa por... A família dentro da empresa passa pelo teu trabalho? Sim, veja, eu cresci dentro de uma empresa familiar, né? Meu pai, a gente tinha 8 lojas e era tudo família trabalhando. Então, assim, minha TCC foi em cima de empresa familiar e sobre a complexidade que é isso. Realmente é muito desafiador, é muito difícil, tanto para os outros funcionários trabalhar em empresa familiar, quanto para a família trabalhar junto. Então, com certeza, o trabalho que eu desenvolvo para uma empresa familiar, ele é um divisor de águas, porque vai trabalhar o desenvolvimento de cada um ali, para eles terem uma boa perspectiva dos fatos, para que eles não distorçam a realidade, para que eles saibam conviver entre si, para que o ego não se sobressaia ali neles, né? Porque familiares trabalhando junto, é como em casa, homem e mulher, o ego sempre entra na jogada, né? Porque que santo de casa não faz milagre, né? Porque quando a gente vai pontuar algo com o nosso parceiro ali, muitas vezes ele leva pro pessoal. E você que não sei o que lá? Porque o ego já ativou. Então, na terapia, por que eu consigo muitas vezes direcionar e falar coisas ali pra pessoa que tá me ouvindo? Porque ela tá ali pra me ouvir. O ego não vai entrar. Eu sei também conduzir para não ferir o ego da pessoa. Mas quando você entra dentro de uma empresa familiar onde é todo mundo família, é uma disputa de egos muitas vezes. Então eu preciso o quê? Desenvolver essas pessoas para neutralizar esses egos e elas conviverem melhor. Eu ouvi uma frase uma vez... E desenvolver, claro. Juliana, eu ouvi uma frase uma vez falando o seguinte, que empresa de sucesso, independente do tamanho... A frase era um pouco assim. A empresa de sucesso, independente do tamanho, ela tem líderes ao invés de funcionários. Não um líder. Todos os líderes. É fato? Fato. Veja, a gente tende a caminhar para isso. Quando eu entro numa empresa para fazer consultoria, eu entro para tornar todo mundo líder. Claro que a gente tem o líder e tem os liderados, mas cada um pode se tornar líder de si mesmo. E é isso que muda tudo. Porque quando eu me torno líder de mim mesma, eu não preciso mais ter um líder que fica ali do meu lado mandando o que fazer. Então, essa própria pessoa, ela sabe ali, ela tem a própria autoobservação. Eu desenvolvo ela para ela ser a própria que vai se cobrar, que vai dar continuidade no trabalho, que não precisa mais de ninguém olhando, faça isso, ela mesma já sabe qual é o papel dela, ela busca ser melhor todos os dias, ela busca fora do trabalho ter uma rotina de sucesso, ter uma rotina mais alinhada. Então, quando eu entro na empresa, eu não desenvolvo ele só para o profissional, só para a área que eles estão. Desenvolvo eles integralmente, para eles caminharem todos na mesma direção. E aí, quando eu tenho pessoas que têm essa liderança de si, que se conseguem ter o controle sobre o próprio caminho, sobre a própria profissão, sobre a própria, muitas vezes, as redes sociais, né? Por exemplo, hoje em dia, quando eu treino cada um para conseguir desenvolver também a própria rede. O espaço, a empresa tem a dela, mas cada um também trabalhando o seu individualmente, porque hoje quem não é visto, né? Então, a gente tá na rede social,
social. É algo que tem que ser dizer, mas eu não gosto. Tudo bem, você vai achar a sua maneira de fazer. Você não quer aparecer muito? Não precisa aparecer, mas hoje em dia a gente tem que estar posicionado. Faz parte dentro do âmbito profissional se você quer se desenvolver. Claro, se não fizer parte dos seus objetivos, ok. Mas a maioria das empresas que eu trabalho, os profissionais são autônomos. Eles trabalham dentro da empresa, mas a maioria que eu atendo não são CLT, são poucos CLT. Muita gente está trabalhando por contrato hoje. Então, você é a sua própria empresa. Você está prestando serviço, mas você é a sua própria empresa. Você tem que agir como? Entende? Então, o modelo de negócio hoje em dia está indo muito para esse lado. De as pessoas se liderarem, de as pessoas serem donas de si. Então, dentro do processo, isso é muito relevante. Por isso que a questão da mentoria em desenvolvimento pessoal e profissional, ela está em alta. Porque as pessoas estão precisando cada vez mais se capacitar, porque o caminho está sendo esse, de PJ mesmo. As pessoas estão prestando serviço para empresas. Esse negócio de CLT está acabando. E o PJ tem os seus ônus e bônus, né? Porque o PJ ele não descansa, né? Ele, né? Não tem aquelas coisas por trás, né? Garantindo e tudo mais. Ele tem que se fazer. Tem que se desenvolver. E aí volta aquele assunto lá da pandemia. Que lá fora, que as pessoas têm a educação financeira, ela sabe fazer reserva, ela sabe investir. E a gente teve que aprender da pior forma. Porque muita gente quebrou porque não tinham reservas. Não só empresas, não quebraram sozinhas. Nessa resposta que você me deu de empresas formadas por líderes, ali dentro, composta por líderes. Hoje as empresas contratam perfis assim, como é que ela identifica o perfil de uma pessoa? Ela tem um equilíbrio e eu vou trazer ela para minha equipe. Como é que faz essa seleção? A parte mais importante é na contratação, né? Então, na contratação, eu tenho ali testes comportamentais que já identificam o perfil daquela pessoa, né? Através da entrevista que eu faço, eu já entrevistei muito, né? Quando eu trabalhava de gestor, eu entrevistei muitas pessoas, então eu criei ali um método que quando eu entrevisto, eu já consigo filtrar muita coisa, né? Mas tem um teste comportamental aplicável também que você faz e aí dá ali o que aquela pessoa, o perfil comportamental daquela pessoa, o que ela tem, quais são as fraquezas, quais são as fortalezas, quais são quais as áreas que ela tende a se desenvolver melhor, enfim, já dá ali um teste comportamental das competências que ela tenha mais e menos, né, a desenvolver e mais desenvolvido. Então, dentro do perfil ali eu consigo entender se vai se adequar. Não só isso também, como dentro das entrevistas que eu faço, eu olho muito também se está alinhado aos valores da empresa, se está alinhado à cultura da empresa, quais são os objetivos o que aquela pessoa de fato está procurando, se é compatível ao que eu tenho para oferecer, faço aquele alinhamento de expectativas, trago a responsabilidade também para o indivíduo, mostro o que a empresa espera, mostro quais são as regras da empresa. Então, eu deixo tudo muito alinhado na entrevista, que é onde eu vejo que muitas empresas erram. E aí eu tenho equipes totalmente divergentes, que não estão alinhadas, que não buscam propósito, que é cada um por si. E dentro da empresa, a única coisa que eu não posso ser é cada um por si. Se eu tô dentro da empresa, eu tenho que ter o espírito de equipe. Eu preciso entender que tudo que eu faço influencia o outro também. Então, é uma engrenagem. Toda funciona junto. Se eu sou uma pessoa que não... A empresa prega por pontualidade. Um dos valores fundamentais da empresa é pontualidade. Aí o funcionário todos os dias chega 15 minutos atrasado e deixa o cliente esperando. Como é que a empresa vai se posicionar? Né? Então, precisa estar muito bem alinhado. Funcionário com a empresa. E aí, você não precisa forçar que ele seja um robô. É só ele ter... Perfeito, perfeito. Ele já tem aquelas competências já alinhadas. Vão ser lapidadas, sim, mas ele já tem... Ou então eu sou uma empresa que desenvolvo. Por exemplo, tem empresas que eu dou consultoria e que a gente desenvolve a equipe. Se entrar alguém novo, a gente desenvolve essa pessoa. Mas é bom já ter um perfil bem alinhado, o ideal. Porque a parte técnica é fácil de desenvolver. Agora, as competências é mais complicado. Eu vejo muito e eu escuto muito isso. O maior problema dentro das empresas hoje não são metas, não são vendas, não é falta de cliente. O problema é comportamental. É só relação ali dentro. Que isso cria muito, muito problema. E isso veio na minha cabeça de perguntar o seguinte: a que ponto um líder... Aí eu vou citar um cara, eu já li o livro dele, lógico, porque achei muito interessante. O João Adib, dono da CIMED, presidente da CIMED, presidente da CIMED. Aquele cara, tamo junto, vamos lá. Isso é
uma metodologia de empolgação ou existem pessoas que são assim mesmo? Veja, o líder de verdade, ele é uma pessoa que tem a visão e ele leva os outros juntos. Ele é persuasivo, ele vende a visão dele para todo mundo e todo mundo caminha junto. Ninguém é obrigado, todo mundo é estimulado, é levado, é conduzido. Então faz parte tudo essa motivação. E ele realmente se torna isso. Quando a gente vive um propósito. Eu sou muito assim. Todo mundo fala muito da minha equipe, tudo, porque eu sou essa pessoa que tô sempre ali. Porque eu trabalho com o que eu amo. Eu acordo feliz. Eu trabalho uma rotina para que eu seja assim. Então, quando eu tô. As pessoas notam que eu estou sempre animada, que eu tô sempre motivada. E eu levo isso junto com a minha equipe. Então, geralmente, a equipe que tá comigo tende a ir no meu comportamento. Se eu sou uma pessoa. A minha equipe não vai precisa ser agressivo, é só objetivo, né? Eu lembro isso, que ele teve uma história do 3 bi, né? Era a meta dele bater 3 bilhões em venda. E ele, numa entrevista num podcast, ele falou que ele chegou assim para a equipe: falta pouco pra gente bater. Eu não vou pedir ninguém fazendo hora extra aqui. Mas se a gente conseguir bater, nós vamos entrar de férias 10 dias antes. Então a gente vai ter o Natal e o Ano Novo. E ele disse que em 3 dias eles bateram a meta. Ele só usou a frase: vocês não vão receber mais, vocês só vão ficar mais tempo em casa. Aí todo mundo tocou na dor, tocou no estímulo, em algo que todo mundo queria. Então aí as pessoas foram lá: opa, vamos aqui, vamos fazer. E é sobre isso. Quando você é um líder, você tem que achar esse porquê de todo mundo. Tem que ter um porquê. Nessa questão foi isso: passar 10 dias a mais ali descansando. Mas tem que ter um porquê sempre. Então trabalhar com metas não é... A maioria leva das empresas, as pessoas ficam traumatizadas. Vixe, trabalhar com meta é pressão. Mas não é pra ser assim. A meta é só um guia. A meta é para ser um norte, a gente, estamos indo para lá, e quando bate é para ser algo legal, prazeroso. Então, sempre quando eu trabalhei com metas na minha equipe, sempre foi algo muito bacana, a gente sempre lutou junto, a gente sempre foi algo prazeroso. Minha equipe sempre foi uma equipe saudável. Então, vai muito do líder, como ele conduz aquilo. Por isso que um gestor tem que ser um grande líder, e um grande líder faz toda a diferença dentro de um movimento, né? Porque ele realmente leva pessoas. Tem pessoas que não têm visão, então elas precisam de outras pessoas que têm visão para direcionar. Juliana, a gente está falando aqui de pessoas o tempo todo, mas na sua consultoria e o que você vê, a que ponto a empresa tem que trabalhar também o ambiente, instalações, condições? Com certeza. Como é que tem que com funcionar certeza. isso? O ambiente tem que estar agradável, tem que estar nas condições ideais para trabalho. Então, iluminação, ruídos, a cadeira adequada, né? Ambiente adequado, isso é primordial, isso conta muito para a questão do estresse de trabalho, né? Para a questão de realmente o ambiente, o clima do ambiente, porque se você tem pessoas mais estressadas, mais desconfortáveis trabalhando, como é que vai ser em relação ao ambiente? Muito mais fácil de eu te estressar, de a gente discutir, de o clima desandar. Então eu preciso ali ter um ambiente favorecido também. Aí isso seria como empresas que a gente vê, eu já vi, né? Por fotos. A Microsoft, a Google, que tem aqui, ali, as empresas do Vale do Silício, que parecem que você está numa colônia, né? Sim, você vê que eles buscam ambiente assim, descontraídos, porque são ambientes que estimulam criatividade. Porque eles botam ali salas de descanso, porque o descanso ele está muito ligado à criatividade. Então, você ter pausas para descanso, você saber descansar, saber se recarregar, é fundamental para produtividade, para caminhar, né? E as pessoas acham que é o contrário. Se eu descanso, eu tô perdendo tempo. Não, o descanso, ele é muito... ele contribui muito, ele ajuda muito em todo o caminhar, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, porque virou um estágio de quem descansa menos, quem produz mais, né? Quem faz mais. Quem dorme menos. E não, o descanso, ele é extremamente necessário. A gente precisa descansar para conseguir andar, caminhar, senão eu fico vivendo em círculos, porque eu tô sempre ali sobrevivendo. Então, eu preciso descansar. Vamos sair um pouco da empresa, do profissional, e ir para a pessoa. Até onde vai a tua mentoria para a família? Para a pessoa dentro da família? Legal você perguntar isso. Bom, hoje eu acabei me tornando referência em casais, né? Por quê? Porque eu começo atendendo geralmente e aí a mudança que essa pessoa tem reflete no todo. E aí, de início, o outro não entende muito, às vezes até incomoda um pouquinho, mas num segundo momento a pessoa quer
também fazer parte, né? Ou então já chega ali com problema no relacionamento, né? Muitas pessoas com problema em relacionamento. E aí eu começo atendendo um, mas depois tem a necessidade do outro se desenvolver também. Porque senão um vai e o outro, a comunicação se perde em algum momento. Se eu tenho uma pessoa que tá evoluindo e a outra que tá parada, que não é parada totalmente. A pessoa às vezes está trabalhando muito, mas está parada no desenvolvimento pessoal, no próprio olhar para a própria vida, para o seu próprio caminhar, né? Para a evolução mesmo como indivíduo. Então, se eu tenho um que caminha e o outro que para, desanda. Então, eu trabalho muito na questão de casais, já consegui, né? Resgatar casamentos que estavam falidos, de pessoas que achavam que não se gostavam mais, que estavam totalmente desalinhados, né? Então, é bem bacana isso. Já, a questão de alcoolismo também, de marido que estava no alcoolismo e saiu do alcoolismo. Então, tenho pessoas que estão comigo dessa situação, pessoas que muitas vezes na família, né, tentaram suicídio. Então, acaba para a família pesando muito. Tem uma pessoa que eu atendo que já tentou suicídio 4 vezes, outro 7 vezes. Então, e hoje, graças a Deus, não usam medicação nenhuma, vivem uma vida muito mais equilibrada, estão bem dentro da sua família. Então, o reflexo dentro da família talvez seja o maior reflexo, né? Primeiro, pessoalmente, para a pessoa e dentro do âmbito familiar. Então, geralmente não, com certeza, depois que a pessoa passa pelo processo, que ela realmente se dedica, ela vai transformar todo o ambiente à volta dela. A gente tem... muito mais evidente nos últimos anos o reconhecimento justo e correto da participação e importância da mulher nas empresas, na liderança de empresas. Mas é mais fácil mentorar, é assim que fala, né? Mentorar o homem ou a mulher? Porque eu vou botar, porque a mulher, ela tem, além empresária, ela é esposa, ela é mãe, ela é líder da família. Sim. O homem manda. Mais ou menos. É mais difícil? Veja, então, a mulher, ela é mais complexa, ela é mais sensível, ela é mais intensa, na maioria das vezes. E o homem, ele é mais racional, ele quer ali resolver a dor dele, ele não quer ir muito profundo, dificilmente ele quer ir ali, quando você dá um pouquinho pra ele, ele começou a caminhar, ele já quer ir. E a mulher não, a mulher, ela quer muitas vezes ali saber lidar com ela quer se aprofundar. Então a mulher, ela é mais complexa. E quando vem em relação à vida também, é mais fácil você ajudar um homem a se organizar, muitas vezes, do que a mulher, né? Quando eu atendo um homem, ele se organiza muito mais fácil do que a mulher. E a mulher tem mais dificuldade de lidar com as próprias emoções também. Ou então olham mais para as próprias emoções. Elas dependem das emoções mais equilibradas para caminhar. E o homem, ele caminha mesmo com as emoções ali, ele não tá muito ligando para isso. Então a mulher, ela é mais complexa e ela tem mais coisas para dar conta. Então, pra gente organizar a vida de uma mulher, uma rotina ali, muitas vezes é desafiador. Só que muitas vezes ela vem pra mim, Juliana, não dá, porque como é que eu vou dar conta de tudo isso? Aí eu mostro um pouquinho da minha realidade. Você pode falar isso pra qualquer pessoa, mas não fala pra mim. Porque quando eu trago pra minha realidade, né? Hoje eu nunca imaginei na minha vida que hoje eu ia dar conta de uma casa, 2 filhas, um marido. Eu sou trader no mercado financeiro, eu atuo como consultora empresarial, terapeuta, desenvolvimento. Então, quando eu olho tudo que eu sou hoje, que eu atuo, eu falo, meu Deus, como eu cheguei aqui. Mas é um passinho de cada vez, a gente vai se desenvolvendo, né? Quando você já foi bagunçada também. Nossa, com certeza, demais. Meu Deus, porque não tem uma mulher na minha vida antes, na hora. Demais, assim. Hoje eu sou para as pessoas o que eu não tive, né? Então acho que foi o meu grande propósito, foi ser para alguém o que eu não tive, porque eu sei o que eu fui, né? Eu já fui um caos completo. Então hoje, graças a Deus, eu falo, quando a pessoa fala que não tem jeito para ela, eu falo, tem jeito sim, porque se teve para mim, tem para você. Dá para organizar, né? Então dá, tudo tem jeito. As pessoas desistem muito fácil dos projetos de vida ou falta inteligência emocional aí? Falta saber como fazer. Saber o que fazer é diferente de saber fazer o que deve ser feito, sabe? A pessoa sabe o que tem que ser feito, mas ela não sabe como fazer o que deve ser feito. Então, quando a pessoa chega pra mim, ela sabe ela já sabe pra onde ela tem que ir, mas ela não sabe qual é o primeiro passo, qual é o segundo, qual é o terceiro. Então, o que a gente faz? A gente desmembra e vai dando pequenos avanços, pequenos passinhos. Quando ela menos percebe, eu escuto muito dos meus alunos, nossa, Juliana, como é que eu cheguei aqui? Elas se surpreendem com os próprios resultados. Depois fala, era tão fácil, tava na minha como frente. Assim? Por que eu não fiz? Tava na minha frente, às vezes, né? O simples fato de você ter um acompanhamento muda tudo. Ter alguém do lado. Tem uma pergunta
que é muito, a gente escuta muito, e eu queria que você me traduzisse, afinal de contas, no mundo real, humano, carne e osso, o mindset, que é isso dentro desse mundo. Tá, vamos lá. O mindset é aquilo que você acredita, né? Você tem uma mentalidade. Eu tenho lá, Juliana tá aqui, nesse mindset, que é o conjunto de ideias, de verdades, de crenças. Eu sou isso daqui. Quando eu busco conhecimento, quando eu leio livros, quando eu faço cursos, quando eu busco me desenvolver, eu amplio isso, eu mudo meu mindset. Eu começo a ter outra mentalidade, né? Então eu começo, e uma mente que se expande, ela jamais volta para o seu tamanho original. Então o que eu deixo de ser, se eu evoluo, eu nunca mais retrocedo para aquela mentalidade que eu tinha, né? Então a meditação, ela ajuda muito nessa questão de mindset também, de mudança de percepção da realidade, porque a meditação, ela possibilita novas conexões neurais. Então eu pego aqueles conhecimentos que eu já tenho e eu uso eles de maneira diferente para formar, para construir conhecimento e conseguir ali ter novas ideias, novas inspirações, tá? Então é muito importante essa questão do mindset, tá em alta, mas é sobre isso, é sobre mudar a sua mentalidade, é sobre o que é a crença, né? A crença, ela é a nossa verdade. Então a gente cresce com várias crenças, várias verdades, que só deixam de ser verdade se eu consigo aprender em algum lugar e acredito que aquilo não é verdade, testo na minha vida e comprovo, ou se através de alguma experiência de vida aquela verdade cai por terra, e aí ela deixa de ser uma verdade para mim. Mas a gente vem com crenças, né? Crenças que muitas vezes que não nos levam adiante, são limitantes, crenças limitantes, que a gente também escuta hoje em dia falar muito. O que são as crenças limitantes? São todas aquelas crenças que nos paralisam. Eu não posso, eu não mereço, não é para mim, né? Eu sou acontece para todo mundo, mas para mim as coisas não funcionam, homem nenhum presta. Então isso são tipos de crença que geralmente são generalistas, né? Ela generaliza ali alguma coisa através de às vezes de uma experiência de vida que eu tive. Como eu tive 1, 2, 3 relacionamentos ruins, então para mim relacionamento não presta. E toda crença, ela é autorrealizável. Então, se eu acredito, ela vai se tornar real na minha vida. Toda crença é autorrealizável. Então, eu preciso usar isso a meu favor, né? Então, para os meus alunos, eu passo também áudio de reprogramação de crenças, para que eles mudem as crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Juliana, nesse de mindset, me veio uma coisa na cabeça agora. A pessoa também precisa ter um pouco de limite na busca por conhecimento, porque é tanto curso, é tanto seminário que aparece. Sim. Eu acho que isso deve fazer a pessoa ficar totalmente confusa, perdida, porque é tanta informação. Aqui dá certo, aqui dá certo, aqui perfeito. Dá certo. Por isso que eu gosto muito da questão da mentoria. Porque a mentoria, ela não vai te encher de conhecimento. Ela vai dar na proporção que você precisa para caminhar. Porque as pessoas estão fazendo muitos cursos e elas estão ficando perdidas, é excesso de informações. Então, até que ponto eu preciso de mais informações? Às vezes eu já tenho tudo que eu preciso para caminhar aqui no ponto que eu tô. Então, eu sou uma pessoa que busca muito conhecimento. Todos os dias eu estudo muito, eu busco conhecimento, mas meu conhecimento é muito direcionado. Eu sei o que eu tô estudando. Eu não tô procurando aleatoriamente, né? É claro que eu preciso acessar para conseguir entender o que eu quero de fato focar. Mas depois que eu escolho, eu preciso entender para onde está indo o meu estudo, o que eu estou estudando, por que eu estou estudando, né? E como eu vou utilizar isso que eu estou estudando, para que serve? Então as pessoas, elas estão se consumindo muito conteúdo, elas muitas vezes não sabem o que fazer com aquilo. E outra coisa, se eu estou consumindo conteúdo, ou se eu estou pensando o tempo todo, eu não estou acessando também a minha intuição, aquilo que é para vir, que é meu. Eu não penso sozinho. Eu não penso sozinho, eu não aprendo a pensar. Então, as pessoas estão virando dependentes intelectuais. Ah, porque fulano falou. Porque ciclano falou, né? Não vamos citar nomes, né? Mas o mundo tá cheio. Não é assim? Então, agora é só frase dos outros. Cria suas próprias frases. Começa a pensar, ser um pensador. Mas para isso eu preciso o quê? Parar e refletir. Eu não posso estar só consumindo. Aí linka a minha pergunta. Tanto curso, tanta referência. Aí a imagem da pessoa, a imagem pessoal, ela vem do sucesso? Ou ela é base para ela ter o sucesso? Ficar muito presa a ter uma imagem. Eu sou o tal.
Não, eu acredito que é o contrário. As pessoas estão tentando o caminho inverso. Uma imagem Antes do sucesso. antes do sucesso, antes de ser. Eu sou o contrário. Eu acho que a pessoa, quanto mais ela é de verdade, menos ela precisa aparecer. E menos ela tem essa necessidade de aparecer. O resultado é mais importante do que E ele vem mesmo, eu fiz questão, dentro da minha trajetória, eu fiz questão de não aparentar, para ver que eu ia conseguir sem parecer, né? Então, até um certo momento eu não me expunha muito nas redes sociais, não aparecia com fotos profissionais, era uma coisa mais levada de forma natural mesmo, e eu mesmo assim, eu tinha demanda, eu tinha agenda, eu comecei, o boca a boca foi o que me levou para onde eu tô. Então, muitas vezes a pessoa, ela tá focando na coisa errada. O Instagram é um pouco ilusório, né? Mas as pessoas acham que dali que vai vir o sucesso. Não, ali é uma ferramenta que vai potencializar aquilo que você já é. Então, quando eu comecei a crescer no boca a boca, que as pessoas começaram a falar, a indicar, é claro que ali é um portfólio, ali é meu feed, a pessoa vai lá e vai querer, opa, quem é essa, né? E aí vai entender melhor quem é a Juliana, porque hoje em dia as pessoas não compram só o que você faz, elas querem comprar você. Então, ele vai lá e descobre quem é a Juliana, e aí entra em contato. Mas as pessoas estão querendo realmente fazer o trabalho inverso, e não funciona. Esse é o caminho do fracasso. É o caminho do fracasso. E hoje, tudo isso que você faz, como as empresas estão entendendo que isso é fundamental para ela ter sucesso no mercado? Como é que as empresas estão entendendo o que precisa o desenvolvimento? E todo esse trabalho que você faz, a mentoria, a inteligência emocional, o entender, a formação de líderes, tem que ser, senão não vai, né? Sim, não vai. Justamente, senão não vai. Do tamanho da empresa. Senão não vai. Todas as empresas precisam disso, de desenvolver. As empresas grandes já têm os próprios desenvolvedores dentro da empresa hoje em dia. Hoje em dia, empresas grandes contratam coaches próprios para estarem lá dentro, fazendo essa análise de perfil, esse desenvolvimento pessoal com cada profissional individualmente dentro das empresas. A gente já tem hospitais, empresas do ramo de carro, né, automobilistas. Então, a gente já tem ali empresas de grande porte que já trabalham internamente com esse desenvolvimento. E isso a gente está vendo agora ir para as empresas menores, né? As pessoas estão entendendo mais o que significa tudo isso. Isso seria assim... Empresas que estão, independente do tamanho, que estão desse jeito, se o mercado bagunçar, ela tá de boa. Tô tranquila. Sim. Porque eu tenho uma inteligência emocional. Ela se mantém. Para passar por essa tempestade. Ela se mantém. Ela sobrevive. Se esperam, sai correndo, ela sobrevive. Né? Por isso que na época de crise só os fortes sobrevivem. Só quem realmente se tornou resiliente, quem consegue separar pessoal de profissional, quem consegue ter uma vida uma gestão, já saber fazer a gestão de tudo isso. Se você não trabalha isso dentro das pessoas que estão na sua equipe, quando vem uma crise dessa que tem problema fora, ela não consegue conciliar. Nessa hora, então, até a consultoria individual que a pessoa pode fazer com você vai diferenciar ela dentro da equipe para esse momento. Muito, né? Muito. O pau tá quebrando e ele tá ali. Ele consegue se adaptar calmo. A qualquer realidade, ele consegue ficar calmo em meio à turbulência, ele consegue pensar nas melhores decisões. Provavelmente ele vai ser o selecionado para estar à frente de alguma coisa. Rede social e TV, principalmente esses programas de reality, de convivência, que aparecem por aí. É a pior vitrine que tem para mostrar o ser humano. Tá mostrando para onde a gente tá indo, né? Eu fico impressionada. As pessoas não conseguem ficar 5 minutos com outra pessoa. Mais. Não consegue mais. O negócio tá bem... Só tá mostrando como tá fora. Agora que eu trabalho com pessoas mais... Especificamente, eu vejo o nível que a gente tá, que nós estamos como indivíduo, assim, de intolerância, de fragilidade emocional, sabe? As pessoas não sabem conviver mais umas com as outras, não sabem mais aceitar desconforto, não sabem mais escutar e ficar calado, sabe? Então, assim, tá bem complicado conviver, as pessoas, com elas mesmas, as pessoas não sabem mais conviver com elas mesmas, quanto mais com os outros. Essa falta de meta, de direcionamento, tem influenciado nas escolhas das carreiras para as pessoas? De metas de sentido? Perdida. Sim, elas totalmente. Hoje não tem mais aquela... Totalmente. Como a gente chamava? Na minha época, quando eu tinha até cabelo, que a gente fazia, era... prova de direcionamento profissional. Sim, prova...
Esqueci agora. Tinha De um nome, aptidão, teste de aptidão. que aí dizia, você Sim, vai pra tal que área carreira. você vai. Sim. Hoje tá todo mundo Teste de perdido, carreira. né? Não consegue mais. Tá todo mundo. E eu acho incrível como que isso ainda não tá nas bases escolares, né? Como é que as nossas crianças, elas não, os nossos adolescentes, eles não saem dessa fase de ensino médio já com esse fortalecimento de identidade, já, né, as escolas trazendo isso, porque isso é totalmente relevante na formação deles como indivíduo. Você falou uma coisa bem interessante. Eu não vou, gente, por favor, eu não vou fazer nenhuma propaganda aqui. Mas eu ouvi muito se falar isso, que a gente precisa trazer para dentro da escola a formação para inteligência emocional. Com certeza. Já, quanto mais cedo. Quanto mais cedo. Algumas escolas já estão atentas a isso. Mas as demais, de nível mais alto ainda. E dentro da mas tem que precisaria, estar em todas, né? Também. Todas, com certeza. Ser até disciplina com isso, certeza. Né? Fundamental para qualquer profissão. Qualquer uma. Principalmente para médicos, engenheiros. É isso que aguento. Você já teve que contornar, administrar essa pessoa que chega para uma consultoria tua totalmente perdida e você fala, é por aqui, você tá errado aqui, ela fala, não pode fazer nada disso, tá doida, não é você que tá errado. Veja, eu tenho uma certa facilidade de conseguir me conectar com o indivíduo. Um grande diferencial que eu tenho é de muitas vezes a pessoa chega para mim traumatizada, não quer mais ir para nenhum profissional e comigo ela se encanta. Então, assim, eu tenho uma certa habilidade de fazer com que a pessoa desarme e caminhe comigo. Então, a gente vai ter todo ali um contexto, um cenário onde eu vou trazê-la para se sentir à vontade. Então, geralmente as pessoas contam para mim o que nunca contaram para ninguém, né? Às vezes nem para si mesma, elas falaram em voz alta e elas chegam a se abrir. Então tem todo ali técnicas que a gente vai aplicando para que essa pessoa consiga realmente baixar a guarda. E nunca aconteceu da pessoa falar assim, não vejo nada, não. Eu vou levando ela pelo lugarzinho que ela vai enxergar, que ela vai chegar lá. Antes de chegar nas minhas perguntas obrigatórias, eu tenho uma última pergunta. Claro que não existe a fórmula do sucesso. Mas existe um manual para não dar errado? Veja, existe assim uma fórmula, um caminho que a gente pode trilhar para dar certo, né? Que a gente com certeza vai dar certo. Que é o quê? Trazer dentro da rotina um tempo, ao acordar, entregar o seu dia, né? Saber entregar o seu dia para o que você acredita, né? Se você acredita em Deus, para o que você acredita, é praticar a sua fé assim que acordar. Então, entregar o seu dia, a praticar a meditação, que é algo que nos dias de hoje não pode abrir mão, não tem como não colocar na rotina. Respirar conscientemente. Eu ouvi da minha psicóloga por que ela fala muito que eu tenho que respirar? Porque aí o oxigênio melhor. Com certeza, o corpo volta para o equilíbrio, seus pensamentos ficam mais tranquilos, a gente fica em o estado perfeito, onde o nosso corpo trabalha de maneira perfeita. Então eu preciso estar sempre respirando porque eu volto ao equilíbrio, né? Então ao longo as respirações conscientes, eu conto até 4, seguro e depois solto lentamente. Faço isso fazendo a contagem, conto até 4, seguro, solto contando até 8, faço de 4 ou 5 vezes e você já vai ver que seu corpo já voltou. Desarma. O diafragma, ele trabalha ali, depois ele para. E aí ele traz esse equilíbrio. Então isso começa a trazer ali, você volta para o momento presente quando você faz isso. Então você tem mais poder de decisão, você tem mais controle, você sai ali de uma crise de ansiedade, mas isso a gente precisa fazer a manutenção. Eu não posso fazer isso quando eu tô só na crise. Eu preciso fazer a manutenção diária para que eu consiga não ter mais crise. Ser um hábito. Ser um hábito. Tem que ser um hábito. O líder, naquele momento, é respirar. Isso. E tomar a decisão certa. Perfeito. A pessoa que aprende a respirar, ela aprendeu tudo. Se você aprender a respirar regularmente, sua vida se transforma completamente. Porque você vai se tornar mais consciente, sua intuição vai ficar mais aflorada, suas decisões vão ficar mais certeiras, sua vida vai ter menos bagunça, sua ansiedade vai embora e você começa a caminhar para o caminho certo. Parece mágica, mas se colocar em prática, eu garanto, as coisas caminham. Todo mundo que passa por aqui tem que me responder 2 perguntas para poder manter a tradição do bem temperado e por que bem temperado. Para Juliana Brito, uma comida que te dá uma boa lembrança ou uma boa sensação? Uma boa lembrança é o arroz com ovo da minha mãe.
Da infância. O arroz com ovinho que ela fazia temperado, assim, é um gosto de infância. Mas a comida preferida é o estrogonofe. Eu amo estrogonofe. E não como isso por nada no mundo. Estrogonofe? Não. A minha pergunta. Juliana, não, olha pra. Eu não como. Gente, não como isso por nada no mundo. Rapaz, você me pegou agora, deixa eu ver. Não como isso por nada no mundo. Aqueles insetos, né? Que o pessoal. Deixa eu ver. Não, deixa eu falar uma outra resposta que eu não como. Eu não gosto de. Deixa eu ver. Pepino. Não gosto de pepino. E nem chuchu. Chuchu não tem nem gosto. Mas ele dá uma gastura. Não consigo comer de jeito nenhum. Juro, não consigo. Pode ser em qualquer prato. Não consigo comer chuchu. Colocou, eu não como. Você me esclareceu muita coisa. Acho que abriu a cabeça de muita gente para mostrar que não é o desespero. Não é achar que tá tudo perdido. É só você que não tem as coisas organizadas. Arrumar as caixinhas. Perfeito. Então, assim, para finalizar, eu sempre deixo o microfone e a câmera para você dar sua mensagem final para as pessoas. Bom, eu quero agradecer por essa participação, né? Se eu tiver ajudado aí, contribuído para uma pessoa, eu já estou muito satisfeita, né? Espero que todo mundo tenha entendido a importância de buscar o desenvolvimento, né, pessoal, desenvolvimento profissional, desenvolvimento humano. Nós precisamos nos desenvolver se a gente quer viver uma vida feliz, se a gente quer ter satisfação, se a gente quer ter realização na vida, né? Então, quando a gente não busca esse caminho, a gente tem um vazio dentro da gente. E esse vazio começa a ser preenchido por outros prazeres momentâneos. Então, se você quer ter uma vida feliz, se você quer ser uma pessoa próspera, busque se tornar uma pessoa boa antes. Busque se tornar uma pessoa evoluída. Busque ser alguém antes de ter algo. Né? Então, o meu recado é esse, para que vocês busquem o desenvolvimento. E muito obrigada por participarem. Muito obrigada por esse tempo aqui que vocês se dedicaram para estar com a gente. Então, só te agradecer, Juliana, pela presença. Você que já acompanha aqui o Bem Temperado. Agradecer ao nosso patrocinador, a Casa da Música. Não deixe de se inscrever no canal, deixar um comentário sobre essa entrevista, dar o like, é importante para que os vídeos apareçam para mais pessoas. Muito obrigado e, como eu sempre digo, próxima semana mais um bate-papo bem temperado. Tchau, gente. Tchau, tchau.